O salmista canta ao ungido de Deus. Tu és o mais formoso dos seres humanos. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Com essas palavras do Salmo 45, versículo 2, acolho vocês neste último domingo após Epifania. Nesse tempo, acompanhamos a história da revelação gloriosa de Jesus Cristo. Hoje, com a transfiguração do Senhor, encerramos o tempo de Epifania. Semana que vem, entramos na Quaresma. Nos reunimos aqui no nome e na presença do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Convido para termos um momento de oração e assim confessarmos os nossos pecados. Glorioso Deus, nós estamos diante de Ti para te pedir perdão. Nem sempre compreendemos quais caminhos devemos trilhar e escolhemos a via mais fácil, mais segura, mais cômoda. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a entender que conforto e segurança são importantes, mas que às vezes precisamos sair da zona de conforto para que a Tua vontade e o Teu reino sejam anunciados e vividos entre nós. Senhor, acolhe o nosso medo, a nossa angústia, as incertezas, dúvidas e incompreensões. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os céus anunciam que Deus é justo. Com essas palavras do Salmo 50, versículo 6, anuncio que os nossos pecados estão perdoados no nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos.
Querido Deus, tu que foste glorificado pelos anjos e pelos reis magos numa simples estrebaria, e reconhecido como Filho amado de Deus nas águas do Jordão, tu que com poder e amor nos mostraste o teu reino de justiça, de salvação. Tu que nos convidas a subir a montanha e nos acompanhas na descida, nós te pedimos, ajuda-nos a compreender a tua revelação a nós. Ensina-nos a perceber que tu estás conosco nos altos e baixos da vida. Dá-nos a tua luz e ensina-nos a ouvir a tua voz. Amém. Vamos aclamar o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 9, cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Graça e paz daquele que é, que foi e sempre será o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Nosso texto nos faz olhar para a história de Jesus no instante em que ele sobe no monte, levando consigo Pedro, Tiago e João. Importa lembrar que 6 dias antes desse fato, Pedro se revolta com Jesus, porque ele não entende a mensagem de Jesus, a mensagem da cruz, de se entregar para ser o Salvador da humanidade. Não, Pedro queria apenas que Jesus fosse o grande Salvador do seu povo, ou seja, o povo judeu. No alto do monte acontece uma metamorfose, acontece a transfiguração de Jesus. Sua aparência muda e, além disso, aparece junto a ele 2 grandes personagens do Antigo Testamento. Moisés, que representa a lei, o que liberta o povo da escravidão do Egito, e Elias, que representa a profecia, o anúncio da Boa Nova. Ali no alto acontece uma epifania, ou seja, a revelação da graça de Deus. E essa epifania, ela vem numa forma de nuvem e de uma voz que diz: Este é o meu filho querido. Escutem o que ele diz. Palavras bem parecidas com aquelas que são ditas a Jesus também no ato do seu batismo por João Batista. Alguns aspectos deste texto merecem uma atenção especial. Jesus se transfigura, mostrando que no reino da glória nós também teremos uma nova aparência. Aliás, essa é a pergunta que muitas vezes as pessoas nos fazem: como vai ser no reino da glória? Muitas vezes eu até brinquei dizendo: se fosse só pensando no reino da glória, eu já queria ter partido antes, quando era mais novo, mais bonito. Mas não, isso não importa. Importa é que lá nós teremos uma nova aparência, e Jesus já dá sinais aqui nesse texto e também quando ele aparece aos discípulos após a sua ressurreição. O fato de encontrar
Moisés e Elias no alto do monte, não quer dizer que Deus se manifesta nas alturas ou ele tem um local especial para se manifestar. Não. O que quer dizer é que Deus se manifesta na história. Por isso também personagens de tempos diferentes na história. Ou seja, Deus sempre se manifestou na história desde a criação e continua se manifestando até os dias de hoje. A manifestação de Pedro, mais uma vez, é diferente do que Jesus esperava. Pedro, quando sente aquele êxtase, aquele momento importante, ele não consegue pensar em nada. Ele quer permanecer ali, ele quer fugir da realidade, tanto que ele fala em armar 3 barracas. Uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias. Barraca mostra a temporariedade, não é algo permanente. Mas Jesus chama para a realidade. Jesus não quer ficar no êxtase. Jesus precisa descer do monte, viver na realidade do povo para cumprir o propósito para o qual ele foi designado pelo próprio Deus. E quando Jesus desce, ele mostra que a realidade é outra. Nós muitas vezes também queremos ficar na experiência de Pedro. Muitas vezes nos iludimos, achamos que a fé é algo momentâneo, é algo que nós tem que nos transformar, que temos que ter sentimentos, reações diferentes no nosso corpo. Mas essa é uma fé momentânea. A fé verdadeira é aquela que nos faz confiar em Deus em todos os momentos, especialmente nos mais difíceis da nossa vida. Precisamos sempre voltar para a realidade. E quando nós voltamos para a realidade, nós vamos ver que esta realidade ela tem alguma consequência para nós. Deus espera algo de nós. Quando nós voltamos para a realidade, nós percebemos que muitas vezes os planos de Deus são diferentes dos nossos. Nós entendemos que o reino de Deus ainda não chegou, mas que aqui, nesta realidade, nós trazemos os seus sinais. Descobrimos que precisamos cuidar e precisamos nos deixar ser cuidado, para que assim todas nós vivamos uma vida melhor. Precisamos olhar para a realidade que nos cerca. Esse final de semana especial, um final de semana de carnaval, mostra que talvez se não fosse a pandemia, a gente ia aproveitar para de alguma forma extravasar. Ou caindo na folia, ou indo para um retiro, ou indo para a praia, indo para qualquer lugar, mas de ter aquele momento único. Talvez a pandemia venha para nos mostrar que Deus tem outros planos. E Ele quer que percebamos que a nossa vida, sim, precisamos às vezes de alguns momentos ímpares, mas que a nossa vida é real e que ela precisa ser vivida todos os dias da nossa vida. Que esse Deus que se manifesta não só no alto, mas na história da humanidade, possa estar conosco. E que esse Cristo, não só transfigurado, mas que volta à realidade e se entrega por nós na cruz, seja aquele que guia os nossos passos, hoje e sempre. Amém? Queiram os teus anjos nos acompanhar em nossos caminhos e nos amparar. Quando houver perigo, medo e apreensão, quando a ansiedade invadir o coração, quando espessas nuvens pairarem sobre nós, quando em meio a tanta gente nos sentirmos sós, queiram então teus santos anjos nos cercar, com um muro forte para nos guardar, queiram continuamente nos testemunhar que Tu és nosso bom pastor.
testemunhar que tu és nosso bom pastor, que tu és o amor, tu és o refúgio, tu és o caminho, tu és a luz, tu és o amor, tu és a bondade, tu és a esperança, tu és a paz. Queiram os teus anjos nos acompanhar. Quero te motivar a ofertar com alegria no teu coração. As ofertas deste final de semana, elas se destinam para os trabalhos da comunidade. Quero lembrar também que tu podes ofertar não só em dinheiro, mas pode ofertar também com alimentos, com roupas que nós podemos doar para outras pessoas, ofertar com seus dons também a serviço do irmão e da irmã. Que Deus possa estar contigo, te acompanhando no teu servir. Guia-nos, Jesus, pela tua luz, que fiéis a ti sigamos, e quem ver o amor sirvamos. Leva-nos, Senhor, para o teu favor. Tu, Senhor, nos dás vida plena, paz, mesmo em ardua e rude via, nos serás pastoria, faze-nos vencer pelo teu poder. Oremos. Misericordioso Deus, rendemos a Ti louvor e gratidão por tudo que Tu nos dás, especialmente pelo cuidado que tem conosco. Também intercedemos pelas pessoas que sofrem, lembramos agora daquelas que estão internadas por causa da Covid ou por outras enfermidades. Lembramos de orar pelas pessoas que trabalham na saúde, para que possam assim cuidar das demais. Nós te pedimos por este mundo que sofre, que Tu possas cuidar do Teu povo, dando sabedoria para que cada um faça a sua parte para um mundo melhor. Te pedimos por nossos governantes, te pedimos pelas autoridades do mundo inteiro, para que essas, em cooperação, possam ajudar a termos um mundo melhor. Também rogamos pela Tua Igreja na Terra, pela nossa comunidade de fé, pela nossa igreja, pelas demais igrejas que dão bom testemunho do Teu amor. Amado Deus, por fim nós pedimos por nós que Tu possas nos capacitar para o servir. E tudo mais nós colocamos agora na oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fique agora com a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e lhe dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo domingo, que Deus te acompanhe, guarde e proteja. Nos encontramos na próxima semana.